Não sei se isso já aconteceu com você, mas existe um cansaço que não se resolve com sono. Você já sentiu isso? Aquele peso que não sai dos ombros, aquela exaustão que permanece mesmo depois de uma noite inteira de descanso, como se sua mente estivesse sempre ligada, preocupada, planejando, tentando dar conta de tudo. Você acorda e já sente que está atrasado para algo, mesmo quando não há pressa. Seu corpo pede um respiro, sua alma grita por alívio, mas você simplesmente não consegue parar. E se eu te dissesse que esse cansaço não vem apenas da correria do dia a dia? O verdadeiro peso não está nas tarefas que você precisa cumprir, mas na responsabilidade que você carrega dentro de si. No medo de que, se você soltar, tudo vai desmoronar. Quando foi a última vez que você descansou de verdade? Não estou falando de um fim de semana sem trabalho, mas de um descanso real, profundo, onde você não se sentiu culpado por não estar produzindo algo. Quando foi a última vez que você parou e simplesmente confiou que Deus estava cuidando de tudo? A verdade é que vivemos em um mundo que glorifica a produtividade e menospreza o descanso. Ser ocupado virou sinônimo de ser importante e parar virou sinônimo de preguiça. Mas isso nunca foi o plano de Deus. O Senhor não nos criou para vivermos sempre esgotados, sempre correndo, sempre preocupados com o amanhã. Ele nos criou para descansarmos nele. No livro de Mateus, há um convite direto de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Agora, pare por um instante e realmente pense no que essas palavras significam. Jesus não disse que nos daria mais força para carregarmos tudo sozinhos. Ele não disse que apenas aliviaria um pouco o peso para que pudéssemos continuar da mesma forma. Ele disse que nos daria descanso. Mas por que tantas pessoas ainda vivem sobrecarregadas? Se Jesus já fez esse convite, por que insistimos em tentar carregar tudo sozinhos? A resposta está no medo de soltar o controle. Existe uma parte em nós que sente que, se não estivermos no comando, as coisas não vão dar certo. É esse pensamento que nos impede de verdadeiramente descansar. E essa não é apenas uma questão física, mas também espiritual. Quantas vezes suas orações foram cheias de pedidos e vazias de entrega? Quantas vezes você dobrou os joelhos para falar com Deus, mas se levantou carregando os mesmos medos e ansiedades, como se Ele não estivesse ouvindo? Isso acontece porque, no fundo, confiamos mais em nossas próprias forças do que na graça de Deus. O descanso verdadeiro não vem quando terminamos todas as nossas tarefas. Ele vem quando entendemos que não precisamos ter o controle de tudo. Quando aprendemos a confiar que Deus é quem sustenta cada detalhe da nossa vida. Então, se hoje você se sente cansado, exausto, sobrecarregado, talvez essa seja a resposta que você estava precisando ouvir. O descanso que você tanto busca não está em uma pausa rápida no meio da correria, mas em um coração que aprende a confiar. Talvez seja o momento de parar de carregar tudo sozinho. Talvez seja o momento de atender ao convite de Jesus. Mas como fazer isso? Como descansar sem culpa? Como soltar o peso da preocupação e confiar que Deus está no controle? Essa mensagem te encontrou para te responder sobre isso. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há um peso invisível que muitos carregam diariamente. Não é algo que se vê, mas que se sente. Uma pressão silenciosa que diz que tudo depende de você. Que se você não se esforçar ao máximo, as coisas vão sair do controle. Que se você não estiver sempre alerta, algo pode dar errado. É como se descansar fosse um risco, uma fraqueza, um luxo que não pode ser permitido. Esse tipo de pensamento aprisiona.
Ele faz com que cada dia pareça uma batalha que nunca termina, uma corrida onde o descanso é sempre adiado para depois. Mas esse depois nunca chega. Há sempre mais uma responsabilidade, mais uma preocupação, mais uma razão para continuar carregando um fardo que se torna cada vez mais pesado. O problema não está apenas na quantidade de coisas a fazer, mas no sentimento de que se você não fizer, ninguém fará. Que tudo precisa estar sob seu controle, mas até onde isso é verdade? Até onde o seu esforço pode realmente mudar as circunstâncias ao seu redor? A palavra de Deus nos lembra que a força humana tem um limite. No Salmo está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, 5. O que essa passagem nos ensina é que a verdadeira ação vem de Deus. Existe uma diferença entre cumprir o nosso papel e acreditar que tudo depende exclusivamente de nós. Quando assumimos um fardo que não foi feito para ser carregado sozinhos, o resultado inevitável é o cansaço, a frustração e o medo constante de falhar. Muitos vivem nessa tensão. Por fora, parecem dar conta de tudo, mas por dentro sentem-se esgotados. O corpo segue, mas a mente está sobrecarregada. E quanto mais tentam manter o controle, mais o peso aumenta. Isso se reflete nas emoções, na paciência que se esgota, na dificuldade de sentir paz, mesmo quando tudo parece estar em ordem. O fardo de carregar tudo sozinho não se manifesta apenas no excesso de trabalho ou nas responsabilidades diárias. Ele está presente nos medos que nunca são compartilhados, nos problemas que não são entregues a Deus, nas preocupações que tiram o sono e ocupam a mente dia e noite. É como tentar segurar a maré com as próprias mãos, tentando conter algo que nunca esteve sob nosso controle para começo de conversa. Descansar não significa abandonar as responsabilidades, mas reconhecer que há coisas que só Deus pode fazer. Quando deixamos de tentar resolver tudo por conta própria e aprendemos a confiar, o peso se torna mais leve. Não porque as circunstâncias mudam de uma hora para outra, mas porque passamos a entender que não estamos sozinhos. O coração que confia encontra descanso mesmo no meio das lutas. E talvez essa seja a resposta que você precisa. Soltar o peso que nunca foi seu para carregar e permitir que Deus haja onde suas forças já não alcançam. Muitos acreditam que descansar é uma escolha, algo que pode ser deixado para depois. A sociedade impõe a ideia de que quem para está perdendo tempo, como se a vida fosse uma competição, onde apenas os que nunca desaceleram vencem. Mas essa mentalidade vai contra aquilo que Deus estabeleceu. O descanso não é apenas uma necessidade do corpo e da mente, é um princípio espiritual. Desde o princípio, Deus deixou claro que o descanso faz parte da ordem natural da vida. No livro de Êxodo, ele deu uma instrução direta: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 28. Isso não era um simples conselho, mas um mandamento. Se Deus, o Criador de todas as coisas, estabeleceu um tempo de descanso, por que tantas pessoas ainda resistem a essa ideia? O problema não está apenas na quantidade de coisas a serem feitas, mas na mentalidade de que parar significa fracassar. Muitos acreditam que precisam estar sempre ocupados para serem valorizados. Medem sua importância pelo tanto que produzem e não pela paz que carregam. Mas essa forma de viver desgasta a alma, afasta a presença de Deus e nos torna escravos de uma rotina sem propósito. Há momentos em que o corpo pede uma pausa, mas a mente se recusa a obedecer. O descanso verdadeiro não é apenas físico, mas espiritual. Ele acontece quando se escolhe confiar, quando se entende que Deus sustenta todas as coisas e que não é o esforço humano que mantém o mundo em ordem. Negligenciar o descanso tem consequências. Um coração inquieto se torna impaciente. Uma mente sobrecarregada se enche de preocupações.
Um espírito cansado se distancia da voz de Deus. É nesse estado de exaustão que muitas pessoas perdem a clareza, tomam decisões precipitadas e deixam de perceber as respostas que tanto buscam. O descanso não é uma perda de tempo. Ele fortalece, restaura e permite que a visão se renove. Quando se para respirar, há espaço para ouvir a direção de Deus. Quando se escolhe confiar e desacelerar, há espaço para que Ele trabalhe. Não se trata de preguiça ou acomodação, mas de obediência. Se Deus mandou descansar, quem somos nós para ignorar essa ordem? A resistência ao descanso muitas vezes revela uma luta interna contra a dependência de Deus. Quem não descansa, na verdade, acredita que tudo depende do próprio esforço. Mas quando se aprende a parar, descobre-se que a provisão não vem do trabalho incessante, mas da graça dele. O coração que descansa no Senhor não teme o amanhã, não se sente culpado por parar e não se afasta daquilo que realmente importa. O descanso não é um privilégio de poucos, mas um presente que Deus oferece àqueles que escolhem confiar. A inquietação nasce quando o coração insiste em segurar o que já deveria ter sido entregue. Quantas vezes você orou pedindo para Deus agir, mas no momento seguinte voltou a se preocupar como se nada tivesse sido dito? A ansiedade cresce quando a confiança diminui. O medo do futuro, a angústia pelas incertezas e a necessidade de controlar tudo são sinais de que a fé está sendo sufocada pela preocupação. O descanso verdadeiro não é encontrado apenas em um momento de pausa, mas na entrega. Confiar em Deus significa reconhecer que há limites para o que podemos fazer e que o restante pertence a Ele. Quando essa verdade é compreendida, a alma encontra paz. A dificuldade de descansar está ligada ao desejo de garantir que tudo saia conforme o esperado. Mas quem disse que precisa ser você a resolver tudo? Quem disse que é sua responsabilidade manter todas as coisas no lugar? Existe um momento em que é preciso soltar, deixar nas mãos certas e aceitar que Deus sempre saberá o que fazer. O livro de Salmos traz uma verdade que muda tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Esse versículo não é apenas um convite para parar, mas um chamado para confiar. Ele ensina que há momentos em que a melhor coisa a se fazer não é agir, mas reconhecer quem Deus é. A inquietação rouba a paz. Ela impede que se enxergue com clareza, afasta a tranquilidade e torna cada pequena preocupação em um problema gigantesco. Quando o coração está ansioso, qualquer desafio parece impossível, qualquer espera se torna insuportável, qualquer incerteza gera desespero. Mas quando há confiança, o cenário muda. A paz não vem porque todas as respostas já chegaram, mas porque a certeza de que Deus está no controle se torna maior do que o medo. O descanso não é resultado da ausência de dificuldades, mas da presença de Deus em meio a elas. Há batalhas que não precisam ser lutadas. Há situações que não exigem esforço, mas rendição. Quando se aprende a confiar, o peso das preocupações se dissolve, a mente se aquieta e o coração encontra descanso. A vida não foi feita para ser vivida em constante tensão. O tempo gasto tentando prever o que ainda não aconteceu poderia ser usado para desfrutar do presente. O esforço colocado em tentar resolver o que não está ao seu alcance poderia ser direcionado para fortalecer sua fé. Confiar em Deus não significa ignorar responsabilidades, mas entender que há um ponto onde a ação precisa dar lugar à fé. Quando essa entrega acontece, o descanso se torna natural. A alma se liberta da necessidade de entender tudo. A mente para de buscar respostas imediatas e o coração aprende a descansar em segurança. Deus não falha. Ele nunca deixou de cumprir uma promessa sequer. Se Ele disse que cuida dos que confiam nele,
então não há motivo para continuar carregando o que já deveria ter sido entregue. Muitas pessoas até entendem a importância do descanso, mas quando tentam parar, são dominadas por um sentimento incômodo de culpa. A mente insiste em lembrar do que ainda precisa ser feito, das responsabilidades que aguardam, das tarefas que parecem se acumular no momento em que se decide desacelerar. É como se descansar fosse um erro, um descuido, uma falha. Mas será que essa cobrança interna vem de Deus? O verdadeiro descanso não está apenas no corpo que se aquieta, mas na alma que encontra paz. Quando se aprende a confiar, descansar deixa de ser um problema e passa a ser um reflexo da fé. A culpa surge quando se acredita que tudo depende do próprio esforço. Mas Deus nunca pediu que ninguém vivesse dessa maneira. Ele não nos criou para a exaustão contínua, mas para um equilíbrio entre agir e confiar. O apóstolo Paulo escreveu uma instrução poderosa em sua carta aos Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses 4, 6. Se a inquietação não é algo que Deus deseja para seus filhos, por que ainda há tanta resistência ao descanso? A resposta está na forma como a mente foi treinada ao longo do tempo. A sociedade valoriza a produtividade extrema, e muitos carregam dentro de si a ideia de que parar é sinônimo de irresponsabilidade. Mas o descanso não significa abandono, e sim confiança. Para descansar sem culpa, é necessário desconstruir a mentalidade de que só há valor naquilo que se produz. O ser humano não foi criado apenas para trabalhar, mas também para contemplar, se restaurar e viver com plenitude. Quando se escolhe parar sem culpa, o tempo se torna mais significativo, a mente se torna mais clara e o coração encontra leveza. Outra chave importante é estabelecer limites saudáveis. Muitas vezes, a culpa surge porque há uma incapacidade de dizer não. O excesso de compromissos leva ao desgaste e quando chega o momento de descansar, a mente ainda está presa na ideia de que deveria estar fazendo mais. Mas Deus não exige um ritmo insustentável. Ele ensina a importância da pausa. O descanso também se manifesta na forma como se administra as preocupações. A entrega a Deus precisa ser genuína, sem a necessidade de ficar retomando o que já foi colocado em suas mãos. Quando há confiança real, a ansiedade perde força e o descanso se torna natural. A culpa não pode ter mais voz do que a verdade de Deus. O descanso é um presente, um princípio divino e uma demonstração de fé. Quando se aprende a descansar sem peso na consciência, a vida ganha um novo sentido e o coração experimenta a paz que só Ele pode dar. A vida pode ser cheia de desafios, responsabilidades e momentos em que parece impossível parar. Mas Deus nunca nos chamou para viver sobrecarregados. O descanso não é um luxo, nem um sinal de fraqueza, mas um presente dele para aqueles que confiam. Quando você aprende a soltar o peso da preocupação e entrega seus caminhos ao Senhor, descobre que o descanso verdadeiro não está na ausência de problemas, mas na certeza de que Ele cuida de todas as coisas. Se você tem vivido inquieto, tentando dar conta de tudo sozinho, talvez seja o momento de parar e reconhecer que não precisa carregar esse fardo. Deus já disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está no controle e a sua parte é confiar. Agora, quero te convidar a um momento de oração. Respire fundo e entregue suas preocupações diante dele. Permita que a paz que vem do Senhor acalme sua alma e renove suas forças. Deus deseja que você descanse nele, sem medo, sem culpa, sem resistência. Senhor Deus, meu Pai amado, me coloco diante de Ti neste momento com o coração aberto, reconhecendo que preciso aprender a descansar em Ti.
O peso da correria da vida, das preocupações, dos medos e das incertezas, muitas vezes toma conta da minha mente e me impede de sentir a paz que o Senhor já me prometeu. Hoje, eu quero soltar esse fardo, quero confiar de verdade, entregar tudo o que está fora do meu controle nas tuas mãos, porque sei que elas são seguras. Sei que não fui criado para viver exausto, sobrecarregado, sempre correndo sem direção. O Senhor me criou para descansar na certeza de que Tu és o Deus que sustenta todas as coisas. Pai, me ajuda a silenciar a ansiedade dentro de mim. Sei que muitas vezes minha mente insiste em buscar soluções, tenta prever o futuro, quer ter controle sobre cada detalhe. Mas eu reconheço que sou limitado e o Senhor é ilimitado. O Senhor vê além do que eu posso enxergar, sabe de coisas que eu jamais poderia compreender. Por isso, eu escolho confiar. Escolho entregar a minha vida, os meus dias, as minhas preocupações e até mesmo os meus medos em Tuas mãos. Se houver dentro de mim uma resistência ao descanso, se existir uma crença de que tudo depende apenas do meu esforço, eu te peço que me ensine a descansar em Ti, que eu entenda que a minha força não está no quanto eu faço, mas no quanto eu confio, que a minha fé seja maior do que a minha vontade de resolver tudo sozinho. Senhor, toca o meu coração agora. Tira de mim esse sentimento de culpa quando descanso, essa sensação de que estou errando quando paro para respirar. Me faz lembrar que o Senhor estabeleceu o descanso como um princípio, como uma bênção, como um sinal de obediência e confiança. Eu entrego ao Senhor todas as preocupações que têm tirado a minha paz, aquilo que me deixa ansioso, que me impede de dormir tranquilo, que me faz sentir que não posso parar. Coloco tudo isso diante de Ti e te peço que a Tua paz inunde o meu coração. Espírito Santo, acalma minha alma, me ensina a descansar sem medo, sem culpa, sem resistência, que eu possa viver de acordo com a Tua vontade, sabendo que tudo o que preciso o Senhor já preparou. Que a minha confiança seja tão profunda que eu não tenha receio de parar, porque sei que enquanto eu descanso, o Senhor continua trabalhando. Obrigado, Pai, por cuidar de mim, por segurar as minhas preocupações e me lembrar que eu nunca estive sozinho. Eu te louvo, te exalto e te entrego todo o controle da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro e descanso na Tua paz. Amém. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus cuida de tudo. O descanso não é um atraso, não é uma fraqueza, não é um desperdício de tempo, é um ato de fé. Quando você aprende a confiar, percebe que não precisa carregar fardos que nunca foram seus. Deus já te chamou para descansar e esse convite continua de pé. Se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar o like. Assim, você ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam aprender a descansar em Deus. Agora, quero te incentivar a deixar nos comentários uma frase como um ato de fé. Escreva: "Eu escolho descansar em Deus". Que essa frase seja um compromisso do seu coração, um lembrete de que você não precisa viver em constante exaustão, porque o Senhor já preparou o descanso para você. E se você deseja fortalecer sua caminhada de fé com mais propósito e momentos profundos com Deus, no primeiro comentário fixado tem algo especial para te ajudar. Não deixe de conferir. Que o Senhor renove suas forças e te abençoe sempre. Nos vemos na próxima mensagem.